Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Em meio à crise no São Paulo, Dorival Júnior faz um pedido importantíssimo que está chacoalhando demais. O mesmo Dorival Júnior que trabalhou com Everton Cebolinha no Flamengo, que já aquece demais toda essa história, né? Que traz novidades em relação à vinda do Cebolinha pro São Paulo. Tem também pedido de troca agora no São Paulo envolvendo o goleiro Rafael, que também tá agitando demais a torcida. E tem isso que está acontecendo em volta do TT e do Tapia. Não quer dizer que o Tapia pode jogar e o TT não, mesmo com números estarrecedores do TT que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pedro Ferreira fez uma estreia simplesmente fantástica. São Paulo com problemas de lesões. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações e últimas notícias do que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, chega nesse likeão aí, isso é muito importante. Vão deixando o like para fortalecer demais, para dar uma moral gigantesca para esse projeto, para nós continuarmos produzindo conteúdo. Quem tá assistindo pela TV não tem problema, é só clicar aí no meio, dar o curtir também, que isso ajuda demais para nós trazermos, né, tudo isso aqui, vídeos sempre da nossa querida mídia alternativa do São Paulo Futebol Clube, para vocês fortalecerem esse trabalho e esse projeto. Galera, chega para cá, vamos falar de tudo que está acontecendo, porque é o seguinte, por que o TT não pode jogar no São Paulo? Por que o TT ou o próprio Lucas? O Lucas tá bem? O Lucas não tá jogando da forma como nós esperávamos, mas qualquer jogo ruim do Lucas é melhor do que do Tapia. Tá simplesmente inacreditável. O Tapia, ele perdeu um gol contra o Botafogo. Caleri, que não tá jogando bem também, nada, fez a parte dele, colocou o Tapia na cara do gol, e o Tapia, não é que ele perdeu o gol, não é que a gente tá chegando aqui e fala assim, pô, caramba, se ele faz aquele gol e tal, ele perdeu o gol, não é isso, perder gol, ao fazer gol, perder gol, isso é normal pra qualquer jogador. Um jogador que perde um gol. Mas o Tapia, ele deu um chute contra o Botafogo, que o cara colocou ele na cara do gol. Ele deu um chute que foi horroroso. Foi uma coisa assim que é inacreditável. O nível técnico desse jogador que não deveria estar no São Paulo. Então por que esse Tapia tá entrando no São Paulo? Por que esse cara tá jogando? E é normal chegar aqui, porque quando o Caleri tocou pra ele, eu já imaginava que ele não iria fazer o gol. É normal, porque eu sou torcedor igual vocês. Eu sou torcedor também. É normal o meu sentimento de olhar o cara ali, cara a cara, um jogador profissional, pelo menos é o que falam pra nós, que o Tapia ele é um jogador profissional. Um jogador profissional cara a cara, chegar ali, e o torcedor, como é o nosso caso, já esperar que ele faça o pior. E ele não só fez o pior, como ele errou o gol, como ele deu um chute que nem pelada amadora no meu joguinho de semana aqui eu vejo. Então é uma coisa assim inacreditável. Por que esse Tapia tá jogando e não o TT? TT tem 19 anos. TT tem 19 anos e o Lucas já vem jogando também. Não é mais pra entrar com esse Tapia. Isso é uma coisa inacreditável. Te digo, mas o TT ele é muito novo, tal. Ryan, do Vasco, tem 19 anos e está na seleção. O Estevão, o Hendrick, que jogaram com essa idade no Palmeiras, agora esse Alan que joga uma barbaridade. Por que só no São Paulo isso não funciona? Por que não tá colocando só no São Paulo? E outra, o que pode ser pior? Alguns jogadores da base, o que pode ser pior que Cauli, Tapia, Cedric, André Silva? Nada pode ser pior. Coloca qualquer um da base que se não jogar nada, pode ser uma atuação horrorosa, não vai ser pior do que esses jogadores contratados que não podem vestir a camisa do São Paulo. Então é um verdadeiro absurdo esse Tapia jogar. Isso não pode acontecer. Tira já manda ele embora. Não é pra esculachar, detonar o cara, acabar com... Não é pra fazer nada disso. Não é pra humilhar ninguém, não é nada. É só, Tapia, obrigado. Os seus serviços aqui, eles não estão de acordo com as normas, né? Eles não se encaixam nos padrões do São Paulo. É só isso que precisa acontecer. E já começa a colocar o Lucas, o TT, porque pior não pode ser. O que o Lucas e o TT, Paulinho, Rian, que esses caras podem ser pior que Tapia, Cauli e André Silva? Já começa a colocar agora. Bom, galera, o São Paulo tem um problema de lesão que continua preocupando demais. Agora nós tivemos Luciano e Sabino que saíram por lesão e um time ali que a impressão muito fadigado, né? A fadiga muscular já pra estourar, e outros jogadores ali já pra... A gente
vendo que pode estourar a qualquer momento. Se um Alan Franco se machucar, né? Machucou o músculo, não vai ser surpreendente pra nós. Então o São Paulo precisa arrumar isso, e isso é uma nova preocupação que preocupa muito o Dorival. Dorival Júnior que fez um pedido importantíssimo. Dorival Júnior fez um pedido que eu particularmente gostei bastante, que ele fora, né? Ele foi perguntado da questão do próximo jogo. Vai pegar o próximo jogo da Sul-Americana, São Paulo já classificado, já tá machucando o jogador, vai poupar todo mundo. Dorival Júnior falou, nada disso. Dorival Júnior, ele fez um chamado, né, pra antes da Copa, falou, não. Precisamos de toda a torcida, precisamos do torcedor de volta junto. Ele quer agora o torcedor comprando o projeto de novo. Ele precisa do torcedor, falou, preciso do torcedor, nós vamos força máxima para conseguir para conseguir a melhor classificação no grupo da Sul-Americana, independente do que vai acontecer. Então o Dorival, ele vai para um lado completamente diferente que eu estava, mais ou menos. A nossa falta de esperança, o desânimo. O Dorival chega e fala, não, de jeito nenhum. Vem pro estádio. Não é aquela coisa de compra ingresso igual do Casares. Compra ingresso lá, trouxa. Compra a camisa. Dá o dinheiro aqui. Não é isso. O Dorival chega e fala, nós precisamos do o Dorival, o que eu entendi que ele fala, que ele já meio que joga nas entrelinhas, precisamos do sentimento do torcedor. Precisamos do torcedor acreditando junto da gente. O torcedor agora de verdade como um 12º jogador, porque tem problemas físicos gigantescos. Ele falou do Marcos Antônio, o Marcos Antônio, ele falou, qualquer um que voltar, eu preciso de todos os jogadores à disposição. Eu preciso de todos que estiverem com uma mínima condição de jogo, eu preciso que joguem. Então ele vai querer todos que estão meio que lesionados, já voltando, como o Luciano, como o Marcos Antônio, como todo mundo, Sabino. Ele falou, preciso de todo mundo, porque a situação não está fácil. Mas o pedido que ele faz me anima, porque o nosso sentimento, às vezes, não vou assistir mais. O meu não, né? Porque eu tô aqui todo dia, né? Mas eu sei que muitos de vocês, que também não vão abandonar, fica assim, eu não vou assistir mais. Que desânimo, que tiriça. O Dorival, não. O Dorival, ele faz o contrário. Ele dá um choquezinho de esperança pra gente. Ele chega e fala, não. O torcedor precisa vir no estádio, precisa apoiar. Por mais irrelevante que seja o jogo, é um jogo importante em questão de números de classificação, mas que o São Paulo já está classificado. Aí ele fala, por mais assim que seja, o torcedor precisa ter o mesmo padrão, o mesmo sentimento todos os jogos. Se for contra o Palmeiras num brasileiro, ou se for num joguinho de Sul-Americana que o São Paulo já está classificado. O sentimento precisa ser o mesmo em relação a jogar junto, em relação ao apoio, porque o Dorival dá a entender que todos os jogos daqui pra frente em 2026 serão finais. Não tem jogo normal. São todos os jogos finais pro São Paulo por conta da fase que enfrenta, por conta do momento que enfrenta. Então, isso eu achei bacana no Dorival. Já começa a trabalhar com a base, mas eu já falo do Pedro Ferreira, porque é o seguinte, pra jogar... A Copa do Brasil foi uma sacanagem, né? Era pro São Paulo estar na Copa do Brasil. Se o Dorival tivesse chegado um jogo antes, ainda poderia estar na Copa do Brasil, né? Isso aí que esse Rui Costa faz escancara, pra mim pelo menos, tá? Isso aqui é opinião minha. Escancara cada vez mais como ele odeia o São Paulo. Pra mim, o Rui Costa, ele odeia o São Paulo. Se tem um jogo... Porque assim, são valores imensuráveis. Se o Dorival chega com um jogo de antecedência, talvez o São Paulo ainda estivesse na Copa do Brasil e mesmo que não fosse ganhar, daria pra competir pra ganhar a Copa do Brasil. O Dorival conseguiria fazer isso porque já provou que ganha com um time ridículo do Corinthians, time ruim do São Paulo, ele chega lá e ganha. Ele chega e ganha a Copa do Brasil. Principalmente essa, que já foi eliminado o Flamengo, já foi eliminado vários times. O Flamengo foi eliminado pro Vitória, Atlético Mineiro quase caiu pro Ceará, o Bahia foi eliminado. Uma Copa do Brasil relativamente muito fácil. Nós teríamos chances de ganhar. Ele chega e o São Paulo poderia estar na Copa do Brasil. E mesmo se não fosse ganhar, com chances de ganhar, o importante seria chegar numa semifinal, numa final, pra ganhar o bônus, pra ganhar o dinheiro. Então esse Rui Costa, isso é opinião minha, tá? Pra mim ele odeia demais o São Paulo, ele quer prejudicar demais o São Paulo, isso é o que eu acho, tá? E aí o cara não trouxe o Dorival um jogo antes, porque o Dorival, com a forma como ele trabalha, com esse sentimento dele, com essa metodologia, o São Paulo ainda não precisaria estar eliminado por Juventude. E aí o que mais nos interessava, é óbvio que é o título, só que avançar de fase seria importantíssimo nesse ano tão trágico, tão ruim que está sendo 2026 pro São Paulo. Então é de uma sacanagem muito grande. E aí...
O São Paulo, pra próxima temporada, pra planejar com o Dorival ele se tornou um cara, ele sabe jogar brasileiro, eu sei que ele sabe, mas em alguns momentos, como ele pega times em estados emergentes, como o São Paulo, o Corinthians, ele dá uma priorizada nas Copas. Nas Copas, você conta com uma eliminação do Flamengo. No brasileiro, você nunca vai sair o Flamengo, o Palmeiras. Numa Copa, saiu o Flamengo. Então, o Dorival ele tenta dar esse tiro curto com times emergenciais em Copas. E aí você precisa de um goleiro. Você precisa de um goleiro de pênalti. Hoje, é basicamente tudo na conta do pênalti. Basicamente todos os jogos na conta do pênalti, né? De tudo. Tirando o brasileiro que não tem isso, todos os jogos de Copa basicamente são na conta do pênalti. E o Rafael, realmente, ele não é bom de pênalti. Ele não está sendo um bom goleiro de pênalti. E o Rafael, que era um goleiro que eu sempre adorei, está deixando a desejar no gol. E aí, já tem a questão do Yang. Esse Coronel, dá pra falar aqui desse Coronel? Assim, gente, eu não conheço muito mesmo, eu tenho certeza que é um goleiro fraco. Quero queimar minha língua, acho que ele não vai ter nem tanta oportunidade assim, mas e o Yang? O Yang, ele poderia jogar. O Rafael, ele tá... É com muita tristeza que eu venho falar isso aqui, mas o Rafael, ele realmente ele tá decepcionando. Ele não tá bem. Foi uma sequência aí, né? Vasco, Bahia, Juventude, agora o Botafogo, vários jogos que o Rafael falha, né? Que ele tá batendo roupa, que ele espalha a bola pra cima. Então, o Rafael ele nunca foi muito bom no pênalti, mas ele sempre foi muito bom debaixo da trave. Agora ele tá deixando a desejar debaixo da trave também. Então é hora do São Paulo pensar realmente em um outro goleiro, em um Yang. Esse Coronel, aquela voltinha que ele deu, aquela explicação que ele deu é uma coisa assim inacreditável, né? Inacreditável, porque eu parei pra pensar, eu fui parar pra pensar, né, eu cometi esse erro de parar pra pensar e analisar o que o Coronel falou, que ele dá a voltinha pra ver se não tem nenhum jogador adversário perto pra ele não entregar um gol ridículo, né. Aí eu falei, beleza, né, essa foi a justificativa desse goleiro, desse Coronel. Quando eu parei pra pensar, nenhum goleiro lendário, nenhum goleiro dos excelentes do mundo, eu nunca tinha visto isso acontecer. Então, infelizmente, não dá pra levar em consideração. Rogério Ceni, Buffon, Toldo, Oliver Kahn, Neuer, esses goleiros lendários, dos melhores da história, eu nunca vi nenhum goleiro monstruoso, Dida, fazer isso. Nunca vi. Então é uma coisa que não dá pra considerar. Acho que o São Paulo poderia repensar na questão do Yang, uma vez que o Rafael está começando a falhar. O que vocês acham disso? Vão deixando nos comentários. Galera, Pedro Ferreira... Estreia do Pedro Ferreira, né? Vou colocar assim porque o Dorival é um técnico muito bom, né? Vai ter muitos problemas pela frente, mas já dá pra perceber que ele deveria ser simples, né? Mas nós vemos hoje, principalmente no futebol brasileiro, que não é simples colocar os jogadores na posição, organizar. Uma coisa que é nítida nesse trabalho do Dorival é que pelo menos ele consegue organizar de forma melhor o meio-campo, o cara do meio-campo, o Pablo Maia já jogou melhor, lateral na lateral, o atacante. Claro que o São Paulo tá com muito problema físico e de deficiência técnica e de montagem, está uma verdadeira bagunça, mas dá pra ver uma ligeira melhora já, mesmo que seja o segundo jogo do Dorival, dá pra ver uma ligeira melhora. Não gostei dele ter tirado o Pedro Ferreira, mas aí a análise do Dorival, ele colocou o Pedro Ferreira e depois ele tirou o Pedro Ferreira, mas eu gostei, o Dorival elogiou muito o Pedro Ferreira, falou pouco que fez, nós adoramos e eu gostei também. Mandei mensagem pro Juba na hora, falei, esse moleque tem muita personalidade e tem muita qualidade, coisa que a gente já imaginava, né? Mas eu gostei do Pedro Ferreira, tem que jogar, Dorival! Pedro Ferreira já tem que começar a jogar! Vai colocando, não vai ser titular absoluto agora? Beleza, já começa a colocar bastante. Porque o Dorival, ele fala, eu não queria colocar ele no primeiro tempo, porque ele tava imaginando mais ou menos meia hora pro Pedro Ferreira. Então começa a colocar. Deu no segundo tempo, aos 20, 15, 20 do segundo tempo, já começa a colocar o moleque. Já pra ganhar ritmo forte, porque tem muita qualidade. Galera, o Wendel, né? O Wendel melhorou. Sempre tive muitas ressalvas com o Wendel. Pra mim, longe de ser um cara que tá jogando muito, mas melhorou do que vinha. Na verdade, ele vinha jogando de forma inacreditável, inexistente, né? Então teve uma melhora no Wendel. Jogou bem contra o Botafogo, jogou bem. Melhorou. O Enzo Dias tá péssimo. A verdade é que nós temos muitos jogadores horrorosos, né? Hoje, infelizmente. Ainda tem jogadores bons, como o meio de campo é excelente, com o Marcos Antônio, Bobadilha e o Danielzinho. Sabino, pra mim, joga muito. O Alan Franco é bom.
O Lucas Rabon joga demais na lateral. Tem o Arthur que joga muito. O ataque pra mim tá problemático. O ataque pra mim é o que mais precisa agora. Tá problemático. Mas do meio de campo pra trás nós temos bons jogadores. A lateral esquerda também é fraca. O Wendel e o Enzo Dias. O Enzo Dias não tá jogando nada. Cedric Soares eu não vou nem falar. Mas o Wendel ele melhorou. E aqui tem que ser falado. Melhorou um pouco. Eu sempre tive muito pé atrás com o Wendel. Eu fiquei puto pela forma como ele veio. Jogador de Europa, jogador de seleção, jogador caro. E nunca tinha rendido absolutamente nada. Melhorou. Mas assim, Wendel. Precisa melhorar mais ainda. Precisa manter a constância. Precisa jogar assim todos os jogos até o final do ano. Todos os jogos. É um ou outro que você pode falhar. Pelo valor, pela forma como você veio. Beleza, melhorou, mas eu quero ver continuar. E galera, Everton Cebolinha trabalhou com o Dorival no Flamengo. É uma das posições que nós mais precisamos. Ah, tava falando, né? Falei de jogadores que não dá mais, como Cedric, Tapia, André Silva, Wendel, Enzo Dias, Cauli, Ferreirinha é outro deles. Já manda embora, jogador horroroso, já manda embora esse Ferreirinha. Achávamos que tinha um jogador, não temos nada. Jogador horroroso, fraquíssimo, decisões erradas, jogador assim patético. O São Paulo precisa urgentemente do Cebolinha. E aí já tem muita gente cravando do Marcos Antônio, né? Tô trazendo isso aqui sempre, né? Continuam aquecidíssimas as conversas do Marcos Antônio no Flamengo, né? Já tem setorista do Flamengo falando, Neto falando que o Marcos Antônio vai ser negociado com o Flamengo. E aí entraria em um possível rolo Luiz Araújo ou até mesmo Cebolinha. Cebolinha já falou que não vai ficar lá, jogador que não tá sendo utilizado, desvalorizado no momento no Flamengo. E aí, é um jogador que o São Paulo precisa muito agora. Pra mim, o São Paulo já faria uma transição de atacantes do Rian ou do Paulinho no lugar do Luciano e do Caleri, que pra mim não estão jogando nada. Melhor do ataque disparado do São Paulo hoje pra mim é o Arthur. É um cara que traz muito volume, que dá muita condição de jogo. E o outro que precisa é esse Cebolinha, sem dúvida nenhuma. Tem o TT, tem que trabalhar com os meninos da base com o que tem aí. Porque o que vai ser pior que Tapia, André Silva, Ferreirinha? Nada é pior que isso. Então já pode colocar os meninos da base. Só que precisa de reforço. Dorival falou, eu não tô nem falando nomes, eu gosto de deixar a diretoria trabalhar, mas a diretoria sabe que precisa de reforço agora. Ele falou, ele deu a entender que ele não vai ficar enchendo o saco com o nome. Mas o Cebolinha é um baita de um nome que o São Paulo sempre quis o Cebolinha, e agora tá numa condição fácil, e é uma posição que o São Paulo precisa. Cebolinha já falou que não fica no Flamengo, não jogou lá, mesmo se estivesse lá não estaria jogando, e tá lá, mas não tá jogando, já pode assinar pré-contrato, jogador desvalorizado, e é exatamente a posição que nós precisamos. Precisamos urgente do Cebolinha pra mandar, pra não ter que jogar mais com o Cauli, pra poder mandar esse Ferreirinha embora. Você põe um Cebolinha com o Arthur, põe um Lucas Moura voltando, que eu ainda tenho esperança no Lucas, põe um atacante, deixa o Rian ou o Paulinho despertar pro futebol da forma como eles podem despertar. O que impede do Rian ser um próximo Endrick? O que impede do Paulinho ser o próximo Endrick? Nada. É a mesma qualidade. O Ryan tá na seleção. Por que só no São Paulo os jogadores da base não jogam? Tem o TT também que joga uma barbaridade. Mas o Cebolinha, pelas condições de mercado, pela questão do Marcos Antônio, que tem esse envolvimento, esse interesse gigantesco do Flamengo, esse envolvimento do São Paulo, daria pra trazer sim um Cebolinha, que é um cara que a gente sabe que já trabalhou com o Dorival. É um cara que aparentemente daria muito certo no São Paulo e precisaria dessa repaginada na carreira, né? Eu simplesmente adoraria e vejo uma condição relativamente fácil pro Cebolinha neste momento, de jogador que o São Paulo precisa demais. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.